Oi, criativa! Hoje eu vou te ensinar como criar etiqueta personalizada no Flex da maneira diferente, né? Nada de detalhe reto, toda assim personalizada com criação de ondas, tudo do zero aqui no Flex. Então, vem comigo. Primeiramente, a gente vai criar aqui um retângulo nessa medida 7,4. Aqui eu deixei as 4 medidas mais utilizadas, tá? A 2,5 para 8, ela é utilizada para caneta, hidrocor, lápis de cor, giz de cera, todas as partes aí de lápis, tá? Essa 4,5 por 2,5 a gente pode utilizar numa uma borracha, dependendo da borracha, tá? Mas ela é utilizada em cadernos pequenos, agendas, planners, tá? 7x4, caderno grande, livro, lancheira, mochila. A mochila também é 4,5 por 2,5, que você pode colocar ali atrás, onde tem aquele plastiquinho, sempre tem, né? Não sei se ainda existe isso, mas acho que sim, para identificar o nome da criança. E a 10x6 é a Big, né? Então, a Big, ela pode ser utilizada no livro também, no caderno, na lancheira. Então, fica esses dois aqui, essas duas medidas, para a mamãe escolher qual que ela prefere. Ou você só coloca essas 3 primeiras medidas aqui e só vende essas também, que tá super tranquilo, tá bom? Então, a gente vai criar aqui um retângulo no tamanho 7x4. Lembrando que você tem que deixar desativado aqui o proporcional para colocar as medidas corretas, tá? E aqui eu vou criar esse retângulo e vou dar um Ctrl C, Ctrl V 4 vezes, tá? Eu vou repetir aqui, ó, ok? Por quê? Porque eu preciso primeiro criar o papel. Então, eu vou pegar esse papel aqui que tá bem clarinho, né? Imperceptível aí. Lembrando que o papel que você utilizar sempre tem que estar atrás do seu retângulo, não na frente. Quando ele tá na frente e você for recortar, vai dar erro, tá? Ele vai recortar ao contrário. E a gente não quer isso. A gente quer que recorte nesta medida aqui do meu retângulo. Então, seleciona os dois, botão direito do mouse, máscara, olha, ele recortou. Agora eu quero fazer esse efeito ondulado. Como é que eu faço esse efeito ondulado? Muito fácil. Aqui a gente tem a ferramenta Bezier, que é uma ferramenta aí maravilhosa para criar ondas. Então, eu clico aqui no ponto, clico em outro ponto reto e faço uma curva puxando, ó, para baixo. Para cima eu faço para baixo, tá vendo? Então, vou fazer aqui uma ondinha, né? Clico de novo, olha. Vou clicar para baixo, pro lado e fecho. Vou fechar meu ponto aqui, ó. Então, fechei, tá vendo? Quando fechar, ele colore, ok? Pronto, vou colorir meu ponto, né? Aí eu vou dar o Ctrl aqui e diminuir ele, porque eu quero ele num tamanho exato, tá? E agora, eu vou clicar nesse meu retângulo aqui, ó. Vou colocar ele pra frente, ordem frente. Mas primeiro, eu vou pegar minha cor aqui, vou colocar aqui. Seleciono meu do lado com minha cor, botão direito, máscara, ok? Agora eu seleciono o meu retângulo, né? Dou um Ctrl C, Ctrl V nessa de ondinha, seleciono os dois, clico com direito, máscara, recortei. Seleciono aqui, Ctrl 5 para os dois unir. Clico nesse aqui, ficou na frente, né? Ordem e coloco para trás, ok? Agora eu venho aqui de novo e vou girar esse ao contrário. Eu vou girar ele e eu quero que ele pegue bem um pouquinho aqui, só um detalhezinho. Então, vou continuar girando ele, ó. Quero ele mais ou menos assim. Pronto. Venho aqui, clico no meu retângulo, ordem, pra frente, seleciono os dois, máscara. Tá vendo? Eu só quero um detalhe bem sutil aqui em cima. Shift, seleciono outro, Ctrl 5. Pronto. Faço aí os efeitos ondulados que eu quiser. Dou um Ctrl G aqui. Venho aqui no meu pandinha e vou recortar também o meu pandinha. Então, eu seleciono os dois aqui, máscara. Seleciono aqui novamente, Ctrl 5. Olha que legal.
Minha etiqueta já tá pronta, agora só falta os dados, né, que eu quero colocar na minha etiqueta. Aqui eu vou na ferramenta texto, coloco o nome da criança em maiúsculo, né? Vou colocar aqui o nome de Samuel. Venho aqui também no conta-gotas, ó, e vou procurar esse tom azul, um tomzinho que eu quero, clarinho. Gostei desse tom, ótimo. Venho aqui nesse azinho aqui, ó, que é da ferramenta texto, e aqui eu vou procurar uma fonte que combine com o nome do Samuel. Então, aqui eu utilizei a fonte, até deu branco, Richella Kids. Então, vem aqui e coloco Richella Kids. É uma fonte fofa, infantil, né? Que dá para você usar aí em crianças babies, né? Ou maiores, fica bem bonita. Vou pegar também esse aqui da Cruz, né? Que é a ferramenta Little Days. Se eu não me engano, a Little Days ela é uma fonte paga, mas você pode usar a Grande Hotel também. Ou ferramenta ou fontes manuscrita que tem lá no da fonte, tá? Mas eu gostei bastante dessa Little Days. Então aí você pode fazer com a mesma fonte, tá? Você pode usar só a fonte da Richella Kids. Ou você pode utilizar a outros tipos de fonte. Aqui eu fiz uma variação de fonte. Pode ver que eu utilizei aqui 3 fontes diferentes. Eu utilizei a Richella, a Little e a TT Milks, né? Então, a TT Milks aqui para o nome maternal. Coloco aqui maternal e um I maiúsculo para dar um maternal 1. E coloquei aqui TT Milks, que também é uma fonte script. É uma fonte aí paga, tá? Para me dar um destaque melhor aqui, eu ainda utilizei uma cor diferente. Vocês viram que eu utilizei aqui uma cor laranja? Então, eu vou colocar aqui, ó. Venho aqui na minha ferramenta de preenchimento sólido, coloco essa cor laranja. E aí, ele dá esse destaque aqui no meu nome, tá? Vou baixar um pouquinho, deixar mais centralizado. E olha, nossa etiqueta tá pronta. Olha que linda que fica, né? Agora a gente vai fazer a menorzinha. Para fazer a menorzinha, vamos criar um retângulo, né? De 2,5 por 8, tá? 0,8. E aí eu venho aqui, ó, vou pegar o meu papel. Eu quero ele azul escuro, então coloco aqui, coloco para trás, ordem, para trás. Pego aqui onde tiver mais azul e menos estrela, tá? Para destacar o nome do Samuel. Então, posso até aumentar um pouquinho aqui Só quero esse efeitinho aquarela. Máscara. Pronto. Venho aqui e dou um Ctrl C, Ctrl V. Eu vou utilizar esse Little Days aqui mesmo. Então, aqui eu vou na ferramenta texto e aqui eu coloco Samuel, tá? Você pode utilizar o Samuel assim, com esse nome, ou também pode utilizar outra fonte. Aqui ficou muito esticado, né? Então, vamos procurar uma fonte que o nome do Samuel não fique tão grande assim, sabe? Fica mais sutil. Coloco o bandinha mais pra cá. O nome do Samuel tem que ser branco, sem borda. E aqui eu vou colocar Samuel Cruz só. Vou diminuir aqui, pra não ficar tão pequeno o nome dele, que eu quero que destaque ali nos meus lápis, tá? E aí o sobrenome que é importante.
prontinho. Shift, Ctrl G. Nossa etiquetinha menor já tá pronta. Todas as minhas linhas de corte, eu vou deixar tudo preto, porque depois a gente vai selecionar tudo para fazer a marcação de corte, tá? Lá com a marca de registro do corte de contorno. Então, agora eu vou fazer essa etiqueta aqui. Para mim fazer essa etiqueta, eu posso pegar essa aqui, tá? Então, eu posso selecionar ela, ó, e diminuir ela para 4,5 por 2,5. Então, eu posso colocar aqui 4,5, 2,5, ok? Venho aqui, seleciono o pandinha, não quero esse pandinha. E eu posso deixar ela ao contrário. Seleciono aqui o nome do Samuel. Seleciono ela assim, venho aqui na ferramenta de girar e coloco ela ao contrário, espelhar, né? E põe meu pandinha aqui, tá? Então, vou colocar ele aqui, seleciono os dois e coloco máscara. Olha, tá vendo que eu falei pra vocês? Então, vem aqui, coloco ordem pra frente, ele recorta ao contrário, máscara. Coloco exatamente aqui. Pego aqui meu nomezinho, põe aqui. Olha que fácil. Agora eu tenho as minhas 3 etiquetas aqui principais, tá? Agora a gente vai fazer o quê? A gente vai colocar essas etiquetas todas aqui no papel completo. Como é que a gente vai fazer isso? Eu vou deletar esse nome aqui. Eu preciso desse aqui. Vou colocar ele preto, contorno preto. Esse também. E eu preciso de um retângulo de 2,5, né? Por 4,5. Então, vou colocar 4,5 por 2,5. Borda preta sem preenchimento. Esses 3, certo? Seleciono esse aqui, dou um Ctrl G. Seleciono esse aqui, dou um Ctrl G. E seleciono a menorzinha e dou um Ctrl G, ok? Para agrupar todas. Um jeito que eu sempre trabalho lá no Corel é fazer da seguinte forma. Eu vou criar aqui um retângulo. E esse retângulo eu vou colocar 29,7 por 21, que é o tamanho da minha 4, né? Ctrl 5, ok? Vem aqui e sem preenchimento. Venho aqui em janela, eu acho que é janela, efeito. Linha externa. E aqui na linha externa, né? Eu coloco aqui linha interna. E coloco aí 1 centímetro para dentro, tá? Pode ser até meio centímetro para dentro, mas é melhor 1, tá? Eu vou deixar 1 aqui e dou um ok. Por que isso? Eu quero ter uma base aqui, onde que eu vou colocar minhas etiquetas fora do corte de contorno. Então, para depois eu colocar aqui a minha marca de contorno, né? Minha marca de sangria, de registro, para você utilizar depois. Então, para isso, eu tenho que ter uma base aqui para mim saber. E é legal você ter essa noção. Agora, eu tendo essa noção, eu posso colocar minha etiqueta aqui, ó. E eu seleciono ela com essa, Shift Ctrl 5, ok? Selecionado, o que que eu vou fazer? Eu vou colocar isso aqui do lado. Ctrl 5, Shift, Ctrl 5. Vou dar um select aqui, vou colocar aqui fora. Seleciono essa aqui. Venho aqui na minha ferramenta de arranjar e aqui arranjar múltiplas cópias. E aí eu vou colocar aqui para baixo, né? Então, eu vou colocar ela aqui embaixo, só para mim saber mais ou menos, bem encostadinha mesmo. Quantas etiquetas que eu consigo fazer. Olha que legal, consigo fazer aí 8 etiquetas, tá? 8 assim na lateral. Então, eu vou deixar aqui 2 por 4. E dou ok. Já preenchi um pouco o meu papel. Pego essa menorzinha aqui, ó, do Ctrl C, Ctrl V.
Vou colocar ela aqui. Venho aqui em arranjar múltiplas cópias, só que daí eu tenho que colocar ela para baixo para dar múltipla cópia, com um distanciamento aí bom. E aqui eu configuro o meu distanciamento, lembrando isso, tá? Então aqui eu deixei 0.136 por 0.136. Aqui ela vai dar quase 3 etiquetas. Eu vou deixar 3 etiquetas, porque eu consigo, na minha plotter, fazer uma sangria mínima. Se você não conseguir, você não deixa, tá? Então aqui eu vou deixar 3. E aqui eu vou aumentar, ó. Até eu ver onde que dá. Então ela deu até aqui. Dou um ok. Preenche. Venho com essa aqui, coloco aqui na minha lateral. Bem rente. Arranjar múltiplas cópias. Aí eu coloco aqui embaixo, né? Toda vez eu esqueço, tá vendo? Venho aqui, não quero 10, quero menos. Posso deixar 3? Não, vou deixar 2. E aí eu coloco aqui pra cima. Ok? Tá ok pra mim? Tá ótimo. Pego minha menorzinha aqui e coloco aqui. Arranjar múltiplas cópias. Coloco 1 e coloco aqui pra cima. Até onde for o limite. Pronto, eu tenho mais ou menos aí uma quantidade de etiqueta boa, né? Então, aqui eu tenho 8 etiquetas grandes, 12 etiquetas menores, e da pituquinha, né? Vamos colocar aqui, 3 por 11, 33 etiquetas, mais 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. 33 etiquetas mais 17, 40, 40, 40. Olha, gente, eu sou péssima de cálculo aqui, tá? 50, 50. Então, 50 pequenininhas. Então, se uma mamãe quiser aí 100 mini etiqueta, ó, dá pra fazer 2 folhas dessa com a grande, né? E a grande fica 16 etiquetas grandes, 24 médias e 100 pituca. Porque daí você vende por folha. Não faça o erro de vender a etiqueta por quantidade. Ai, porque eu quero só 50 etiquetas. E aí? E aí, se sobrar metade da folha, o que você vai fazer? Que trabalheira. Então, faça combos. Combos, você vai calcular aqui quantidade de etiquetas. Se for essa média aqui, você coloca a média aqui e vê quantidade que vai dar. E aí, se a mamãe só quiser a média, você já fala, então, pacote da média, tanta etiqueta, mínimo. Entendeu? E aí, vezes 2, né? Porque se for 2 folhas, 3 folhas. Então, sempre façam dessa forma. Agora que eu tenho mais ou menos aqui, eu posso deletar esse retângulo aqui, porque eu já tenho a minha margem. Vou selecionar tudo, dar um Ctrl G e Ctrl 5, ele vai centralizar na minha página. Agora, pra gente cortar aqui, eu deu um errinho e eu vou ensinar pra vocês como é que a gente vai cortar. Primeiro, a gente vai vir aqui, ó, na ferramenta editor de desenho, e aqui na página 1, camada 1, e aqui eu procuro meus retângulos. Então, provavelmente, seu retângulo vai estar assim, um embaixo do outro. Você vai selecionando com a tecla Ctrl do teclado, você segurando, tá? Então, você vai selecionando todos. Aqui os meus já tá todos selecionados, meus retângulos, ó. E aí, eu quero colorir esse meu retângulo, vou dar um Ctrl G de linha vermelha. Colori ele de linha vermelha. Vou vir aqui, ó, em efeito, né? Aqui em arranjar, quer dizer. Agrupar, eu vou desagrupar tudo. Vou vir em corte de contorno, e faço corte de contorno. E depois eu venho aqui em efeito, marca de corte de contorno. Aqui na minha marca de corte de contorno, ele tá 0,3 centímetros de distanciamento. Por quê? Porque minha impressora imprime sem margem. Se a sua impressora não imprime sem margem, você vai ter que tirar uma linha dessa etiqueta aqui para você imprimir com margem e não dar errado aí, ok? Então, aqui já tá ok, vou dar um ok aqui, para ele gravar minha marca de contorno. E a gente vai pro próximo vídeo, que é eu te ensinando como imprimir e recortar essas etiquetas lá na plotter da Foice. Então, essa é a nossa aula. Espero que vocês estejam gostado aí de como ter um diferencial nas etiquetas. E se puderem, me marquem bastante lá no meu Insta, tá? Quando vocês fizerem a etiqueta de vocês,
Se você gostou desse vídeo, curte aqui. Se você ainda não é inscrito,